Bom, boa noite a todos. Começando a nossa gravação aqui da aula de hoje, nossa terceira aula de Teoria Geral do Processo 1, né? Continuando a classificação das ações. Na aula de ontem nós falamos sobre o que é ação, que é o instrumento do Estado, né? O Estado juiz, né? Um conjunto de atos, uma sequência de atos que nos levará a uma sentença. Ação é o conjunto de atos que nos levará a uma sentença, né? É a jurisdição, é o Estado juiz dizendo o direito, né? Nós fazemos um requerimento e o Estado juiz nos diz o direito, defiro, indefiro, né? De acordo com os atos, né? Processuais, de acordo com a narrativa, de acordo com a evidência. Isso é ação, falamos na aula de ontem, né? E classificamos as ações em ações de conhecimento, ações de execução e ações cautelares. Professor, existe ação liminar? Não. A ação é cautelar e o pedido é liminar. Esse é o termo correto. Pedido liminar dentro de uma ação cautelar. Porque existe, inclusive, pedido liminar, existe pedido liminar numa ação de execução. Existe pedido liminar numa ação de conhecimento. O pedido é liminar, né? Cautelar, liminar, mas as pessoas confundem isso, os advogados confundem isso. Eu já vi muita confusão em cima de processo, fazer confusão entre cautelar e liminar. Como que eu classifico as ações? Ações de conhecimento, ações executivas e ações cautelares. É tudo da aula de ontem. Tranquilo? Tudo da aula de ontem. Posso ter um pedido liminar, aquele urgente e urgentíssimo? Posso. Nas cautelares sempre tem um pedido liminar, um pedido urgente, mediante o quê? A verossimilhança das alegações contidas na medida cautelar, né? Fundamentadas no fumus bonis iuris, fumaça do bom direito, e o periculo in mora, que é o perigo na demora. Se demorar, adquirir o remédio, eu posso vir a óbito. Aí não adianta mais, né? Não adianta mais. Eu vou entrar com ação de conhecimento dizendo que eu tenho direito, declarando que eu tenho direito a receber o remédio por conta do Sistema Único de Saúde, porque todos têm direito à saúde, é constitucional. Mas até sair o resultado, que pode levar um ano e meio a ação, né, eu entro com a medida acautelatória para garantir que eu não venha a óbito, para garantir que eu não venha, né, partir dessa para melhor. Então eu entro com a medida cautelar para assegurar que quando eu ganhar a ação de conhecimento, né, eu venha ficar seguro, firme no meu direito à vida, constitucional, artigo 5º, direito à vida. Todos têm direito à vida, está lá na Constituição, no artigo 5º, nos direitos dos cidadãos, né? Tranquilo nesse ponto? Nós falamos na aula de ontem, né, sobre ação de conhecimento. Eu não conheço o meu direito e entro com ação de conhecimento e passo a conhecer o meu direito. Conheço o meu direito agora e eu tenho uma sentença de conhecimento do meu direito. Se essa sentença não for cumprida, né, de forma consensual, amigável, o que vai acontecer? Eu posso executar essa ação, ação de execução, segundo momento, segundo modelo, ação de execução, né? Eu posso executar, né, essa sentença. Fora a execução da sentença, eu posso executar também títulos executivos extrajudiciais que nós falamos na aula de ontem. Falamos do contrato de honorários, falamos do contrato de maneira geral, falamos do termo de confissão de dívida, cheque promissória, tudo são títulos executivos extrajudiciais que eu posso executar diretamente na justiça sem ter que discutir o direito, porque eu já sei o meu direito, que já está escrito, expresso no título executivo extrajudicial. Então, segundo tipo de ação, ação executiva, né? Então falamos aí, conhecimento, execução e cautelares. Falamos das três, revisãozinha do que foi falado na aula de ontem. Hoje, ação monitória. Anotem o tema da ação da aula de hoje. O tema é ação monitória. Por que a monitória, eu trabalho ela separada numa outra aula de forma separada? Porque a ação monitória, ela nem é uma ação de conhecimento e nem é uma ação executiva, mas ao mesmo tempo ela é uma ação de conhecimento e ela é uma ação executiva. Como assim, professor? Ação monitória é ação de conhecimento e é ação executiva ao mesmo tempo? Quase isso. E eu vou explicar como que isso funciona na prática, para vocês compreenderem a dinâmica da ação monitória, né? Aí vocês entendam exatamente o que é uma ação monitória, tá? A ação monitória, né, ela se baseia, como o próprio nome diz, na monitoração através de elementos que vão me levar
né, a uma execução no final dessa ação monitória, uma execução direta como resultado na ação monitória. Mas antes de executar o direito na ação monitória, eu passo por um processo de conhecimento. Ela é uma mistura de ação de conhecimento com ação de execução, a ação monitória. Se nós fizéssemos uma avaliação e colocarmos que a alternativa é uma mistura de ação de conhecimento com ação de execução, o nome dessa ação é monitória. Nem é conhecimento, nem é execução, nem é cautelar, é monitória. Então essa quarta classificação chamada de ação monitória, não é? Ela tem por objeto, não é? Por objetivo, ela tem características da ação, né, de conhecimento condenatória e tem características da ação executiva. Tá ok? Tranquilo? Agora vamos aos fatos jurídicos, né, na prática. Qual é o tempo de prescrição do cheque? Alguém sabe? Oi? O cheque ele prescreve em quanto tempo? De acordo com o direito comercial, a cártula de cheque... Vou esperar eu dar um tempo para vocês responderem, né? 6 meses. São 6 meses o cheque prescreve. Olha só, doutores e doutores, existe uma lei chamada lei de cheque, né? Dentro do direito comercial, vocês não têm ainda essa matéria, que eu acho que essa matéria é de quinto ou de sexto, eu acho, né? Dentro do direito comercial, dentro da lei do cheque, existe uma lei chamada lei do cheque. Se botar no Google aí, sai lei do cheque. A prescrição do cheque é de 6 meses. No 7º mês, o cheque não é mais cheque. Como assim, professor? Ele prescreveu, ele não é mais cheque. Ele perde a cartularidade executiva, ele perde a força executiva. Eu não posso mais pegar o cheque e executar direto na justiça com uma ação executiva. Eu perco esse poder. O que vira o cheque? Não vira nada. Para que serve o cheque? Para nada. Ele prescreveu, como é que você vai cobrar uma dívida prescrita? Está prescrito o cheque. Quem recebe, vai receber o cheque? Consegue receber? Por execução não. Por conhecimento também não. E se ele é contestado no banco, já que ele perde o valor por 6 meses? O protesto interrompe a prescrição. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 eu protesto. Interrompeu a prescrição, zerou. Aí eu tenho mais 6 meses a partir do protesto. Só que deu 6 meses, prescreve. No último dia do 6º mês eu protesto. Aí eu ganho mais 6 meses, porque o protesto interrompe a prescrição. Mas entendam que é 6 meses, ok? O que vira? Nada. O que é? É um cheque? Não é cheque, eu não posso nem mais chamar de cheque. Mas 6 meses, tá? Mas foi perguntado, e a promissória? A promissória, ela é melhor do que o cheque, porque ela tem um prazo prescricional maior do que o cheque. A promissória prescreve em 3 anos, né? Oi? Pode ficar à vontade, pode usar, tranquilo. A promissória prescreve em 3 anos. Olha só, não é bem melhor o cheque em 6 meses e a promissória em 3 anos. 3 anos e 3 meses, perdi minha promissória. Perdi a promissória, não cobrei, não entrei na justiça, não protestei, perdi a promissória. O que eu faço com essa promissória? Ele não perde o direito total, ele perde a força. Perde a força executiva, muito bem colocado aqui, doutor Juan, exatamente. Eu não perco totalmente o meu direito, mas a força executiva do título já era. Eu não tenho mais um cheque com força executiva, eu não tenho mais uma promissória com força executiva. Contrato depende do contrato. Contrato de honorários advocatícios, segundo a lei, né, segundo o estatuto da OAB, o contrato de honorários advocatícios prescreve em 5 anos. Os honorários prescrevem em 5 anos. Então, de acordo com o contrato, com a lei da OAB, 5 anos. Então, eu tenho 5 anos para executar numa ação executiva, né, que tem força executiva. 6 meses para o cheque, 3 anos para a promissória, contrato de honorários, 5 anos é o tempo que
tem força executiva. Passou desse prazo, passou desse período, perde a força executiva. Como que eu recebo? Eu não recebo, ou eu recebo? Não como ação executiva, não como ação de execução do título. Agora eu tenho que rediscutir a ação, né? E no caso do cheque, vamos primeiro para o cheque, né? 6 meses, prescreveu o cheque, perdi a força executiva do cheque. Como que eu faço para receber esse cheque? Ação que vai discutir agora que eu perdi a força executiva. Qual é o nome da ação? Uma ação de conhecimento. Agora eu vou ter que discutir o que aconteceu, qual tipo de negócio que eu fiz, eu vou ter que provar, né? Foi uma compra e venda, foi um serviço que eu prestei, peguei o cheque da pessoa, vou ter que explicar tudo isso, vou ter que jogar testemunhas, vou ter que fazer toda uma narrativa, vou ter que jogar notas fiscais, coisa que eu não preciso quando eu faço ação executiva pura, simples. Eu coloco o cheque e falo, me deve, tem que pagar e acabou, não preciso entrar com prova nenhuma. Aí o outro lado fala assim, mas é porque a mercadoria não prestava, isso, aquilo. Não cabe essa discussão em execução. Você deve um cheque, está no prazo, você vai pagar independente do Celso Russomano. Você vai pagar, não tem essa. Você assinou o cheque, você vai pagar e não tem discussão. Mas é porque o produto estava isso. Não cabe essa discussão em ação de execução. Compreenderam, doutores? Não cabe ação de execução, discussão na ação de execução. Promissória, cheque, contrato, não vai ter essa discussão. Na execução, não. Na execução, medida executória não tem, não é? Se você for discutir, você vai discutir isso numa ação de conhecimento, num ressarcimento de danos, numa ação de evicção, num vício, é outra situação. Nessa ação aqui vai ter que pagar e acabou. E quais são as medidas de força executiva? Penhora, construção de bens, adjudicação dos bens, né? Isso é matéria de direito comercial, por isso que eu não estou me aprofundando aqui, né? Então são essas medidas que vão ser tomadas contra o devedor numa ação de execução, chamada também modernamente de liquidação de sentença, mas vamos ficar em ação de execução. Prescreveu o cheque ou prescreveu a promissória, passou de 3 anos, e aí como é que eu faço para ver o meu direito, né? Aí eu tenho que explicar que eu tentei entrar em contato com a pessoa, eu vou fazer uma ação monitória, eu tenho que explicar qual foi o negócio que eu fiz, que houve um negócio entre eu e a pessoa, né? Era serviço, posso dizer, era um serviço, por exemplo, de construção, eu fiz a construção, a pessoa que tinha que me pagar assinou a promissória, não me paga. Aí eu mostro através de fotos, material que eu comprei para a obra, a pessoa tem que me pagar, não paga, a pessoa tem que me ressarcir, não me ressarce, mas eu tenho a promissória, que vai monitorar, esse é o detalhe, que vai monitorar aquilo que eu fiz lá atrás, há mais de 3 anos. A monitoria ou a monitória vem desses elementos, desse documento que não tem mais força executiva, mas ele demonstra que houve uma relação comercial lá atrás, através dessa monitoria, numa mistura de ação de conhecimento com ação de execução. Por que conhecimento com execução? Porque quando eu faço a cobrança e digo que é uma promissória prescrita, vencida, mas eu explico que ela tinha força executiva e por momentos alheios à minha vontade ele acabou prescrevendo. Aí se o juiz reconhecer, ele reconhece e automaticamente dá validade executiva na ação por conta desses elementos que monitoram que houve uma situação nesse sentido. Sabe aquela história do termo de confissão de dívida, né? Eu vou cobrar a pessoa, cobro uma, cobro 2, cobro 10, né? Aí vira uma discussão, aí a pessoa, não, me dá um papel aí que eu assino onde você quiser aí dizendo que eu estou devendo. Vocês já ouviram isso aí? Tem uns bravinhos que faz isso aí que você faz, então vamos fazer. Pega o papel, aí escreve tudo que a pessoa deve, como é que foi feito, como que não foi feito. Como é que é o nome disso? Termo de confissão de dívida. Cabe ação executiva no termo de confissão de dívida? Se tiver 2 assinaturas, ele é um título executivo. Ar-condicionado. Se ele tiver prescrito, esse termo de confissão de dívida, se ele tiver prescrito, né, vai para a monitória. E se ele não tiver prescrito, mas não tem a assinatura de 2 testemunhas, ele não é um título executivo. Ele é um mero elemento monitório para monitorar a relação.
comercial. É um outro exemplo. Agora vamos para o exemplo clássico do uso das monitórias. Vamos para o clássico do uso das monitórias. Anotem aí, que é esse que a gente coloca na prova. Vou até escrever aqui para mim não me esquecer. OS. Quem sabe o que é OS? Fácil, pessoal, para a gente acabar a aula. Vai, ajuda aí. Aline, lembra o que é OS? Ordem de serviço. Aí, o Adilon estragou. Estragou no bom sentido, né? Ordem de serviço, exatamente, né? Muito obrigado, doutor. Ordem de serviço. O que é a OS? É a ordem de serviço, né? Eu vou lá. Isso é muito comum em oficinas, né? Oficina, eletrotécnico, eletrônica, mecânica. Eu vou lá na oficina, aí o cara me dá uma ordem de serviço. Ele não me deu uma nota fiscal, ele não me deu recibo, não teve contrato, não teve promissória, não teve cheque, não teve nada. Teve uma ordem de serviço que foi emitida. Emitiu ordem de serviço. Ficou com uma via para ele, uma via para mim. Ordem de serviço para conserto de telefone celular. Ordem de serviço. O pessoal faz o talãozinho lá, né? Bota pedido, né? Pedido e tal. Ordem de serviço. Descreve o serviço, ordem de serviço. Aí o outro lado não paga, mas ele assinou a ordem de serviço, ele deu um vistozinho lá. Ou ele nem assinou. Ô professor, mas nem assinou, tem como? Tem. Monitória. Como que você monitória? O cara me trouxe o celular dele na minha banca. Eu peguei e anotei o modelo do celular, o aparelho, o tipo, aí abri, aí anotei o hexa, o e-mail, né? Sabe aquele número que tem, acho que são 12 ou 15 dígitos? Eu anotei na ordem de serviço. Como é que eu ia adivinhar um negócio desse? Como é que pega isso? Isso não pega, só se você tiver com o celular na mão, digitar um código ou abrir ele e copiar, ou pela caixa, pela nota fiscal. É só essa maneira que você consegue pegar um hexa ou um e-mail. Fora isso você não consegue. Mas estava na minha ordem de serviço. Estava na minha ordem de serviço. E aí o cara não me pagou o serviço. Sumiu. Disse que ia pagar, deu uma entradinha, veio, disse que estava precisando urgente do celular e sumiu. Só que ele esqueceu que eu anotei, né, na ordem de serviço o nome dele, anotei o endereço dele, anotei o número do telefone, anotei o e-mail, o hexa. Aí eu pego essa notinha com esses dados e faço uma ação executiva? Não, porque não é um título executivo extrajudicial, né? Eu faço uma ação de conhecimento? Posso fazer, mas é mais demorada. Eu posso fazer uma cautelar? Não, cautelar não. A ação é monitória. É um misto de saber o meu direito e executar o meu direito ao mesmo tempo. Esse é o conceito de ação monitória na prática. Compreenderam? Ação monitória é uma mistura de execução com conhecimento. Então, com essa OS, essa ordem de serviço ou pedido, né, eu apresento na ação monitória dizendo para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, Estado juiz, né, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, ilustre, ínclito, né, meritíssimo juiz, requerer seja conhecido e executado através da ordem de serviço anexa. Aí conta a historinha. Ele veio, trouxe o celular, eu anotei tudo, né? Eu não sou mágico, não sou adivinho, não sou vidente, né? Então não tinha como saber o e-mail dele. Eu anotei porque eu peguei na minha mão, porque ele foi lá, porque nós conversamos, foi combinado R$500. E ele não quer me pagar. Tá tudo aí na nota aí. Aí a pessoa fala assim, não, isso é mentira, né? Da contestação. Eu nem tive lá nessa banca. Mas como que não teve? Como é que vai saber a questão do e-mail, do hexa, né? Mas normalmente isso não acontece. Normalmente a pessoa não nega. Ah, não, poxa, desculpa aí e tal, né? Mas é porque o serviço não ficou bom, por isso que eu não paguei. Mas isso não é argumento, né? O serviço não ficou bom, aí sumiu, simplesmente, né? Mas aí tem essa discussãozinha, ajusta um preço e o juiz manda pagar. Ação monitória. Essa é a última classificação das ações, né? Na teoria das ações. Não deu nem 20 minutos. Alguma dúvida, pessoal, sobre a ação monitória? Hoje não é sexta, hoje é quinta. E aí? Não precisa nem notar? Ó, vamos recordar aqui. Vou dar mais um último exemplo para fechar aí, tá? Para dar pelo menos mais 5 minutos de aula. Vou dar mais um último exemplo. Professor, Eu sento. Oi? Após a monição,
Na classificação das ações? Não, a classificação das ações, elas se classificam em ação de conhecimento, ação executiva, né? Ou liquidação de sentença, ações cautelares. Não é ação liminar, é ação cautelar. O pedido é que é liminar, tá? Então, 3 tipos de classificação de ações, e a ação de hoje, que eu não dei ontem, que é a ação monitória. Esta ação monitória da aula de hoje, tema da aula de hoje, ação monitória. Como é que eu faço a ação monitória? Baseado em elementos de execução e elementos de conhecimento. É um misto de conhecimento com execução. A ação monitória é um misto de conhecimento com execução. Ela não é executiva porque eu tenho que discutir questões que não estão claras no meu direito. Então eu vou fazer isso através de um procedimento de conhecimento. Mas ela não é de puro conhecimento porque eu já tenho um norte para a discussão do meu direito. Não é executiva, mas eu sei mais ou menos qual é o meu direito. Mais ou menos eu tenho direito a receber, através desta ordem de serviço, eu tenho direito a receber R$500 pelo serviço que eu fiz. Mas a ordem de serviço não é um título executivo extrajudicial. A lei não fala de ordem de serviço como título executivo extrajudicial. Mas, através da monitória, eu conheço e executo o título, que aí passa a virar um título, né? O que? A sentença que sai disso aí, que sai dessa questão. O cheque prescrito, prescreveu o cheque. Eu posso cobrar o cheque prescrito? Depende. A dívida não está prescrita, está prescrito o cheque. A dívida não está prescrita, ele me deve. O que prescreveu foi a executividade do cheque, né? O que prescreveu foi a força executiva do cheque. Então, deu 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, e eu não recebo mais com ação executiva, porque passou 1 ano. Porque o cheque, como muito bem disse o doutor aqui, né? O cheque é a ordem de pagamento à vista. Foi isso que você falou? Ordem de pagamento à vista? É isso que está na lei do cheque. Cheque é ordem de pagamento à vista. O predatado, ele é ordem de pagamento à vista? O predatado é ordem de pagamento à vista. O predatado é admitido no direito como predatado? É admitido por usos e costumes, né? É usual e costumeiro, nem se usa cheque mais, né? Mas quando se usava, era usual e costumeiro as pessoas predatarem o cheque em negociações e ser respeitado aquele predatado como um predatado. Mas isso aí vai, vamos dizer assim, ao arrepio da lei, fora da lei. Né? Não digo fora da lei, né? Mas isso excede aquilo que diz a lei. A lei diz que cheque é ordem de pagamento à vista, está escrito no título, na cártula, ponto. Mas aí, vou dar 2 exemplos. Eu tenho um cheque, sabe? A pessoa dobra o cheque, aí passa 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, molhou o cheque, rasgou no meio. O banco paga? O banco não paga. Não, o banco não paga o cheque rasgado, molhado, solta a tinta do cheque, mesmo dentro do prazo. 3 meses rasgou o cheque. O banco paga? Não paga. O banco não paga o cheque rasgado. Ah, mas rasgou só uma pontinha aqui, molhou um pouquinho aqui. O banco não paga. Mas tem só 2 meses que eu peguei. 1 mês, eu peguei o cheque, tem 2 dias, rasgou. O banco não paga. Como é que faz, pessoal? Ação monitória. Ação monitória. Serve para reestabelecer a executividade do título, né, que está com problema. Nesse caso, o título está com problema. No caso do título prescrito, né, mesma coisa, reestabelece a executividade do título prescrito. Na verdade, ele vai ser eliminado, ele serviu para monitorar e surge dali uma sentença dizendo que não, agora vamos executar, né? Existem elementos que me dizem que o direito realmente é esse, realmente é um cheque de R$1.000, mas rasgou, só que eu vou ter que explicar para o juiz que rasgou, que molhou, que a pessoa não quis substituir, né? Que embora eu tentasse a substituição, a pessoa parou de atender meu telefone, agora não quer nem pagar, está inventando uma desculpa, o banco também não paga, não quer me dar um outro cheque. Vocês estão entendendo o problema? Promissória, mesma situação, né? Eu assinei uma promissória e a pessoa está usando de expertise, né? Ah, não, rasgou a promissória, problema seu, agora eu não vou te pagar, né? Aí o problema meu não, então eu vou levar essa promissória para o juiz verificar. Olha aí, doutor, excelência, né? Tem só 1 mês, a promissória está vencida, mas ela rasgou. Aí a pessoa está dizendo que não me deve, né? Está dizendo que me deve, mas eu não recebi. E a promissória está na minha mão. Se está na minha mão é porque ele me deve.
mas perdeu a força executiva porque rasgou a cártula, né? E aí a pessoa diz que não quer pagar. Aí eu vou lá, provo como que aconteceu, como que rasgou, conto toda uma história, junto até testemunhas. Aí o juiz realmente, né? Porque quando eu pago a promissória, pessoal, como é que funciona a questão da promissória? Ó, você está com a promissória, e nessa promissória está dizendo que eu prometo que pagarei. Aí eu pego o dinheiro, te pago, e a promissória para cá, toma o dinheiro e me dá a promissória. É assim, desse jeito aqui, não pode rasgar a promissória. Toma o dinheiro e me dá a promissória. Pronto, paguei a promissória, resgato a promissória. É assim que se faz uso da promissória. O cheque é a mesma coisa, né? Mas aí é no banco, o banco carimba, faz lá um procedimento lá, da mesma forma, toma o dinheiro e dá o cheque no banco. Se a promissória rasga, aí a pessoa fala, não, peraí, rasgou a promissória? Não vou pagar não. Pode isso? Não, tem que pagar, né? Mas a pessoa usa de má fé e não paga. Aí a ação executiva não, porque a justiça também não admite, porque a justiça fica assim, mas peraí. Né? Aí a justiça também não admite, porque a justiça fica também com dúvida. Fala, peraí, você está apresentando uma cártula executiva danificada aqui no processo, né? Sabe um outro problema que acontece muito com promissória? É o mais comum, esquece tudo que eu falei. O mais comum na justiça é promissória preenchida errada, porque as pessoas não sabem preencher promissória. A maioria das pessoas não sabem. Tem que fazer curso, professor, para preencher promissória? Tem que fazer curso. Eu fiz um curso com um juiz para aprender a preencher promissória, né? Eram 2 juízes, eles deram um curso explicando como é que preenche uma promissória. Professor, mas como é que o comerciante faz? Normalmente o comerciante aprende por regras de experiência, que passa de pai para filho, o contador normalmente ensina a fazer isso daí, né? Como se preenche certinho a promissória. Preencheu errado, ela perde a executividade, ela perde a força executiva. Aí quando entra para cobrar, dá um atrito, dá um problema, a pessoa não paga, você entra na justiça para cobrar, aí o juiz fala, mas espera aí, essa promissória não vale mais, não vale. Como assim? Não vale, excelência? Porque está assinado no lugar errado, porque está feito como se fosse um recibo, porque está rasurado em tal lugar, porque o cara pegou o grampeador e grampeou ela todinha, aí ficou furada, aí rasgou um pedacinho ali, preencheu a lápis, preencheu de caneta vermelha com verde. A questão do contrato, ele tem uma vantagem em cima da promissória, porque vem mais elementos, vem mais informação, vem mais dados. Então a discussão em cima do contrato, né, às vezes ela se desfaz por conta do que está escrito no contrato, porque ali vai à vontade das partes, né? Principalmente um contrato chamado contrato paritário, onde as partes sentam e discutem as cláusulas, né? O contrato paritário, ele é bom nesse sentido, né? O contrato de adesão não, você já chega e assina o contrato, fica tipo promissória. Agora, a promissória, ela é boa? Ela é excelente, é uma excelente forma de cobrança, né? Comercial. Lembrando que advogados não podem fazer promissória, porque promissória é um ato de comércio e a advocacia não é um ato de comércio. A advocacia é um ato personalíssimo, não é? Como se fosse fazer uma obra de arte, defender uma tese. Isso para médicos e advogados é dessa forma que funciona. Senão vira uma mercantilização da profissão, isso não é admitido pela OAB. Oi? Para advogados só vale o contrato, né? Vale o termo de confissão de dívida também. Termo de confissão de dívida, contrato, vale, né? Cheques, promissória não pode. Vai parar a promissória do advogado na OAB, aí vira um problema. Aí já responde o processo e já perde também o dinheiro. É duas complicações, né? Então não vale. Então, doutores, Simon, Paulo, Marcos, Vinícius, Alexandre, Adilon, Aline, Juan, Alex, Monitória tem essas questões, né? Essas questões que me remetem à monitoria através de um documento, ordem de serviço, né? Ordem de serviço, um título que perdeu a executividade, o título rasgado, um título danificado, mas ali me dá uma ideia de execução, ele não tem força de execução porque tem um problema, mas eu sei que ali, olha, vocês percebem a monitoria qual que é um cheque de R$1.000, se ele não tivesse com problema, execução direta, mas ele está com problema, monitória,
monitória, ação monitória porque tem um problema, ação monitória porque está prescrito, ação monitória porque está rasgado, ação monitória porque, né, na baladinha da faculdade eu botei no bolso de trás da calça e sentei na cerveja. Quando eu tirei o cheque não dava nem para saber o que era, né? Ação monitória, aí vai para a monitoria para tentar descobrir quais são os elementos ali, mas dava para ver que era R$1.000, né? Mas o resto borrou nome, borrou não sei o que, desse jeito. Aí eu entro, aí o outro lado não nega, ele fala assim, não, realmente eu dei o cheque, né? Mas aí o cara veio me cobrar com o cheque todo rasgado, molhado, eu fiquei chateado, resolvi não pagar, mas eu vou pagar, vamos fazer um acordo aí. Pronto, ação monitória, não perde. Quem foi que falou isso? O Juan falou isso aí. Perde a executividade, mas eu não perco meu crédito, né? Perco o amigo, mas não perco a piada. Vou por fora e acerto as contas lá e recebo. É isso, ação monitória. Podia falar de elementos de ação, que seria o próximo tópico da nossa aula, mas elementos da ação exige pelo menos 2 horas aí para explicar elementos da ação, tá? Vai ficar para o próximo módulo, no caso módulo 3 de teoria geral do processo. Tranquilo, pessoal? É isso, ação monitória, né? Tem mais um detalhezinho que eu queria contar, é rápido. Eu tô no barzinho lá, né? Eu e o Alex estamos lá, tomando todas lá e tal, né? O Juan não bebe, mas ele tá lá, a Aline, todo mundo, né? Aí eu falo pro Alex assim, pô, gostei dessa caminhonete que você tem aí, Alex. Vou dar meu Fusca na sua caminhonete. Aí a gente faz a troca, eu pego a caminhonete dele, dou meu Fusca para ele, a gente pega um guardanapo do bar, eu assino, ele assina, fizemos a troca. No outro dia, percebe a besteira que fez. E aí, pessoal, vai parar na justiça. Vai parar na justiça, né? Porque para desfazer a troca, né? Vai parar na justiça. O que a gente junta? O guardanapo. O guardanapo vale? Vale. Ação monitória. Vale. Eu acho que eu falei isso aí, né? O juiz pergunta assim, vem cá. Aqui o Alex, né, que for o prejuízo, ele vai falar, não, acho que tá louco um negócio desse? Você não vale, não. Vale, vou explicar como é que vale. O juiz pega o guardanapo e fala assim, olha, essa assinatura aqui é sua? É minha. Ô, velho, essa assinatura é sua? É sua. Então como é que não vale? Vocês assinaram e tá dizendo que não vale? Mas que bebeu e tal. Pois é, e os copos de cerveja? Mas vale, como que não vale? Não teve um negócio? O que pode anular um negócio desse aí, um contrato desse tipo, é por conta da desproporção, a questão das cláusulas leoninas, né? Toda a situação. É uma ação na verdade seria uma ação de anulação de contrato por vício de vontade, né? Defeito da vontade. Ação de evicção por vício de vontade. Eu já fiz isso contra banco. Ganha, claro que ganha, lógico. Mas numa monitória, o elemento que monitoraria seria o guardanapo, com valor. O juiz pergunta, você assinou? Esquece esse negócio de caminhonete com Fusca, né? Porque aí dá nulidade. Aí eu vou alegar que eu fui enganado. Causa oportunismo, né? Bolsonaro. Aí me obrigou a beber tantas garrafas de cerveja que fez esse cara. Não, mas... O golpe tá aí, né? O golpe tá aí, né? Só de confiar no sangue dele, no nível de álcool elevado, já Não, só para dar uma animada na aula, pessoal. Esquece esse negócio aí. A questão é, vamos lá. Eu faço um negócio, agora é sério, tá? Eu faço um negócio, qualquer negócio, mas é um negócio lícito, certinho, dentro do valor. Compro umas camisetas, faço um negócio faço qualquer tipo de negócio. E aí, vamos fechar esse negócio aí por escrito? Vamos. Aí pega um pedaço de papel de saco de pão. E aí a gente anota ali, um assina, tal. Se der uma discussão, cabe a monitoria com papel de pão. É isso que eu queria dizer, né? O outro foi piada, meu, né? De brincar, distrair aí. Tranquilo? Mas um negócio sério, lícito, né? Eu faço uma monitória. Porque aquele documento, ele não está descrito na lei como título executivo extrajudicial. Mas ele é um elemento de monitória. Porque ele tem elementos de execução. Está escrito que nós tratamos. Mas para validar ele, elementos de conhecimento, ação de conhecimento com execução, né? Ação monitória.
monitória. É isso, ação monitória, mole, fácil demais, né? Aí vocês não vão errar, né? Tranquilo? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, finalizamos aí a ação monitória. Não deu nem meia-noite. Fiquei chateado agora.